detestáveis, o anarquismo tinha mantido uma enorme fidelidade às suas orientações de base. E, portanto, nesse aspecto, parece-me que, segundo o João, havia um destino e um futuro promissor num movimento como o movimento libertário. E daqui, certamente, terá resultado a necessidade do João publicar uma revista que, reivindicando esta herança antiga do anarquismo, que tinha tido uma enorme importância em termos da Primeira República em Portugal, e havia ainda, certamente, um resíduo, uma manifestação residual deste movimento que estava ainda ativo nos anos 60, estamos a falar de uma época que se passou há quase 50 anos, não é? Há quase meio século. O João sentiu então uma necessidade, talvez, de fazer um compromisso, fundando uma revista que pudesse ser uma recuperação dessa herança anterior, por um lado, dando continuidade a uma herança que ainda estava muito próxima, mas que, por outro lado, fosse uma tentativa de atualização desse pensamento que tinha tido uma enorme importância e dessa prática que tinha tido uma enorme importância nos primeiros 20 anos ou 25 anos do século XX em Portugal e, de resto, em praticamente toda a Europa. E é assim que nascerá a revista A Ideia, sobre a qual o João depois dirá alguma coisa e certamente até retificará alguma coisa do que eu acabo de dizer. O João, em 1975, vem para Portugal, traz uma licenciatura feita numa universidade em Paris, uma licenciatura na área das ciências sociais e recomeça, portanto, um novo período da vida dele que vai durar até aos dias de hoje e que é o regresso do exílio e a estadia em Portugal de novo. Entre 1975 e 2003, o João foi professor no ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, que se chama hoje Instituto Universitário de Lisboa, e que é essencialmente uma escola vocacionada, não é, para as licenciaturas na área das ciências sociais. Portanto, em mais de 25 anos, 28 anos, o João exerceu uma nova profissão, depois de ter sido oficial da Armada Portuguesa, depois de ter sido empregado de hotel em Paris, de ter sido operário da Renault nos arredores de Paris, o João transformou-se em professor universitário no ISCTE. E fez uma carreira do princípio ao fim, desde assistente até professor catedrático. Fez o doutoramento em 1987, com um trabalho de doutoramento na área que lhe é grata do movimento operário em Portugal, durante a Primeira República, desde 1900 a 1940, mas com uma especial incidência, certamente, no tempo do sindicalismo revolucionário e do anarcossindicalismo na Primeira República. Fez depois, transformou-se, enfim, fez professor catedrático em 1995 e reformou-se em 2003. E foi presidente do Conselho Científico da Escola do ISCTE entre 1996 e o ano de 2000. O João reformou-se como professor catedrático e, em 2008, viu reconhecido o seu trabalho a favor do ISCTE, transformando-se em professor emérito do ISCTE. Eu julgo que, apesar de ter feito esta rápida biografia e de ter apresentado aqui os passos mais significativos, ou aparentemente mais significativos, do percurso biográfico do João Freire, eu julgo que deixei por dizer, se calhar, o mais importante. É muito difícil transmitir aquilo que o João Freire é, na verdade, ou aquilo que eu sinto que o João Freire é, para além de todo este percurso acidentado, desde a Escola Naval até ao ISCTE como professor emérito da escola e antigo presidente do Conselho Científico durante 4 anos daquela escola. Eu julgo que nada disto consegue dar, na verdade, a entender a riqueza que eu sinto
na pessoa do João Freire. Essa, de facto, é muito difícil transmiti-la, mas não queria deixar de dizer isto, que o João Freire, para além de tudo isto, para além deste percurso muito original, muito pessoal, que o transforma, de facto, aos meus olhos, numa das grandes personalidades da cultura portuguesa dos dias de hoje, o João Freire é, sobretudo, um homem bom, um homem empenhado, um homem atento àquilo que se passa à sua volta, um homem interventivo, um homem que eu diria exemplar. É uma honra ter o João Freire neste momento connosco, poder partilhar com ele deste momento, poder fazer com ele esta revista, poder estar em conjunto com os colaboradores da revista e com o seu fundador e poder ouvir aquilo que ele nos vai dizer. Muito obrigado e passo-lhe a palavra. Obrigado, António. Agradeço à doutora bibliotecária Ana Clara a cedência e o convite nesta magnífica sala e agradeço a todos os presentes e também já agora, que já o fiz há pouco, mas aos colaboradores que intervêm também neste número da revista. Então, algumas breves palavras para situar um bocadinho o itinerário, como é que chegámos a este número 66 em 2009. Bom, isto foi um percurso enfim, que foi cumprido com alguma tenacidade, minha, certamente, mas que existiu porque consegui ter sempre à minha volta algum conjunto de pessoas que colaboraram, em alguns casos, tanto ou mais que eu. Realmente, em abril de 74, em Paris, eu tinha impressa já em tipografia, mas, enfim, estava em provas tipográficas, o número 1, que era uma espécie de número anúncio desta revistinha, que se chamava, já não me lembro exatamente como, mas era a ideia. E em março alguém me tinha dito qualquer coisa sobre a eventualidade do regime político português cair. Tinha havido aquela primeira revolta dita das Caldas da Rainha. Eu não acreditei nada, não é? E no dia 24, 25 ou 26, pela rádio e pelos jornais em Paris, é que me dei conta do que estava a acontecer e fui ainda à tipografia, ainda não estava impresso, em definitivo, e lá retoquei o editorial que já dá conta, digamos, desta mudança para mim inesperada e lembro-me que se imprimiram 3.000 exemplares e nos primeiros dias de maio as fronteiras foram abertas para os desertores e refratários, e eram milhares que havia lá por fora, e que entraram muitos. Eu cheguei no dia 4, salvo erro, de maio, e trouxe uma mala cheia, ou duas cheias dos tais 3.000 exemplares, e creio que o Expresso da primeira semana de maio reproduziu quase uma página inteira daquele formato grande que ele tinha, não sei se ainda tem, com bocados desse número 1. Foi uma sorte e uma oportunidade caída do céu, mas felizmente com a mudança que se operou. Como costumo fazer nestas coisas, sai um número, vamos lá ver se sai o segundo, e se sai o segundo, talvez saia o terceiro, e assim fomos chegando a esta fase.